Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, 12 de novembro, quinta-feira, hoje a partir das 6:30 da manhã, a exposição do Santíssimo e o dia de adoração aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. Às 18 horas, a Santa Missa, das 18 às 18:30, aqui no Salão Social. Às 19 horas, o grupo de oração da Renovação Carismática na Igreja Matriz. E às 20:30, a novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida. E você é convidado a participar destes momentos, atividades, muitas atividades, e você vir rezar, fazer o seu momento de adoração. Se você passa aqui perto da igreja, reserve um momento, alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, para você fazer a sua oração silenciosa diante do Santíssimo. E hoje nós fazemos memórias históricas. Na data de hoje, em 1746, foi o nascimento de Tiradentes. E na data de hoje, em 1838, a abolição da escravidão na Guatemala. E também hoje é o dia do diretor escolar. Aos diretores, nosso abraço, nosso parabéns aos diretores escolar, especialmente aqui da nossa família paroquial Nossa Senhora Aparecida. Você é convidado a divulgar este áudio, a deixar o seu comentário, deixar aí o seu joinha, o seu gostei, e assim valorizar este canal de comunicação da nossa paróquia. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 17, versículo do 20 ao 25, que diz: Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não poderão ver. As pessoas vos dirão: Ele está aqui, ou ele está ali. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meu irmão, minha irmã, é profundo o evangelho de hoje. Nós já estamos nos aproximando do final do ano litúrgico, que é diferente do ano civil, e, portanto, as leituras já começam a nos chamar a atenção para o final dos tempos, que no caso bíblico é o final do ano litúrgico, o final da nossa caminhada anual, e também a necessidade da vigilância. O trecho inicial e o principal do pequeno Apocalipse de Lucas, que vai do capítulo 17, do versículo 20, até o capítulo 18, versículo 8, é o chamado pequeno Apocalipse de Lucas. Está enquadrado por duas palavras sobre a fé. A tua fé te salvou, lá do Lucas 17, 19. E depois, lá do Lucas 18, 8. E o Filho do Homem, quando vier, encontrará talvez fé sobre a terra? A questão é o quando e o onde do reino de Deus, isto é, qual o seu tempo e qual o seu lugar. A resposta de Jesus versará sobre como vem o reino, ou melhor, sobre quem é o rei e sobre os critérios para se ler a história presente com os olhos da fé. O grande Apocalipse, lá de Lucas 21, do 5 ao 36, tem um colorido mais cósmico, enquanto o pequeno Apocalipse, esse que estamos lendo, tem um caráter mais individual. Fala do sentido da minha vida e da presença do reino, da decisão que tomo em favor de Jesus. É um discurso escatológico, literalmente. Últimas palavras. Aquele que disse a primeira palavra reservou-se o direito de dizer também a última. E Jesus revela onde vai desembocar toda a aventura do homem e do universo. E partindo do seu ponto de chegada, revela o sentido do presente. Pode parecer o contrário, pois o mal mostra todo o seu vigor. Mas aquele que contém, como no odre, o abismo do mar, não perde as rédeas da história humana. Aliás, serve-se de tudo, com sentido positivo ou negativo, para que no fim aconteça o que o seu coração pré-ordenou, como Atos 4, 28 vai dizer, o bem do ser humano,
como São Paulo, lá em Romanos 8, 28, vai nos lembrar. A finalidade de tudo não é o triunfo da morte, mas a festa da vida. É o reino de Deus, que não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. O reino está já presente entre nós, mas sobre o signo da cruz. Por isso tem-se muitas vezes a impressão que o mal está vencendo. Lê do engano. É só a astúcia do bem que vem se perdendo. Tudo ficará claro quando vier o Filho do Homem. A sua vinda enche de esperança aqueles que creem e serve de critério para as decisões que se devem tomar entre o já e o ainda não. O verdadeiro fiel conhece a palavra de Deus sobre o futuro, aposta nela e orienta por ela a sua própria vida. Merece atenção a afirmação de Jesus, segundo a qual o reino de Deus está em vós, no versículo 21. Pode significar dentro de vós, neste caso. O reino está no coração do fiel que se converteu à boa notícia. Mas pode também significar no meio de vós. Neste caso, o reino é a própria presença de Jesus entre os seus contemporâneos. E depois da ressurreição, entre os homens e mulheres que de todos os tempos e lugares acolhem o Senhor. Em Mateus 23, capítulo 23, versículo 23, a preposição grega ethos tem claramente o significado de dentro, indicando o interior do ser humano. Não se poderia, porém, dizer o mesmo aqui de Lucas, capítulo 17, 21. Seja como for, essa presença é como a da serpente e do fermento. Sem visibilidade, sem ostentação, no escondimento da humildade. O reino não só pode ser localizado aqui ou ali, mas também não deve ser lamentado com saudades. O sonho como previsível futuro deve, ao contrário, ser vivido como presente na pequenez, no sofrimento e no escondimento. Belo símbolo do reino é aquela samaritana purificada da lepra, que voltou para render graças e foi enviado aos demais. Este é o mistério de Deus entre nós. A massa do mundo é fermentada pela presença do Filho do Homem, que como a semente de mostarda, alguém pegou, lançou no jardim e cresceu, até se tornar uma árvore para pouso das aves do céu. Ou como punhado de fermento que a mulher pega e esconde na farinha, até que toda a massa cresça e se encha de leveza. O centro da história humana para todos os efeitos é Cristo, pelo qual e para o qual tudo foi feito, do qual tudo recebe vida, no qual tudo subsiste, o qual tudo em si é recapitulado, é renascido, é dado vida nova. Peçamos, portanto, a graça desse nosso Senhor e Deus, que nós busquemos cada dia viver nesta certeza de que estamos preparando o nosso encontro com Ele, vivendo o presente, o agora, na perspectiva de recebermos, como herança o reino dos céus, de não nos preocuparmos onde está o Senhor, porque já o temos no nosso coração. E tendo no nosso coração, nós deixamos que Ele faça as suas maravilhas em nós. Confiamos na sua presença e somos até sinal dessa presença aos nossos irmãos e irmãs. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha um dia abençoado, lembrando que no próximo domingo nós temos eleições municipais aí, que você, com discernimento, não com paixão, não com apenas objetivos pessoais, mas com discernimento, você escolheu o melhor para o seu município, o melhor para a gestão do seu município, para a sua vida e a vida dos seus irmãos e irmãs. Que Deus lhe abençoe e que você fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.